Boas-vindas à nossa exploração de hoje. A gente vai mergulhar num dos clãs mais intrigantes, eu diria, da quinta edição de Vampiro: A Máscara. Os Hecata. Isso aí. Um nome que gerou bastante conversa, né? Muita expectativa. Exato. E a gente tem bastante informação aqui baseada nas análises focadas na V5. A introdução oficial deles veio naquele livro, o Cults of the Blood Gods. Sim, essa é a nossa referência principal aqui, a fonte oficial mesmo, digamos. Um material bem completo sobre eles. E a nossa missão hoje, então, é tentar desvendar quem são esses Hecata. Porque eles não são um clã comum, né? É tipo uma fusão, algo diferente. Exatamente. É uma estrutura bem particular. Então, vamos entender o que torna eles tão especiais, como funcionam as habilidades e qual o lugar deles no mundo das trevas hoje. Preparados? Ok, vamos lá. Para começar, o básico do básico. O que, ou melhor, quem são os Hecata? Muita gente diz que é a maior novidade da V5 em termos de clã. Falam até que foi o clã que mais mudou em relação ao que existia antes. E tem um bom motivo para isso. Que seria? O ponto-chave é que Hecata não é bem um clã só. É mais um guarda-chuva, sabe? Um conjunto de clãs e linhagens que se uniram. Ah, entendi. Tipo, juntaram todos os necromantes? Basicamente isso. A ideia foi consolidar todos os grupos ligados à morte e aos espíritos sob essa nova bandeira Hecata. E o nome? Hecata vindo da deusa grega, né? Hecate. Perfeito, né? Deusa da bruxaria, fantasmas, magia, encruzilhadas, tudo a ver com necromancia. Faz todo sentido. Então aqueles clãs e linhagens que a gente conhecia, tipo Giovanni, Capadócios... Harbingers of Skulls, Lamiai... Isso. Agora, na V5, eles são o quê? Facetas dos Hecata. Exatamente. São todos considerados parte do clã Hecata. É uma reorganização bem grande no cenário. Mas aí vem a pergunta. Se essa união é só no papel ou se vai mais fundo? Isso. Como funciona essa dinâmica de grupo? E aí a coisa fica interessante. A união é real, sim. Eles compartilham o nome Hecata, compartilham uma maldição base herdada e as disciplinas principais do clã. Ok, então tem uma base comum. Tem. Mas e esse é o pulo do gato. A linhagem de onde o Hecata veio ainda importa. E muito. Não é que todo mundo virou igual. Ah, bom. Então as características antigas não sumiram. Não sumiram. A origem define especialidades, conexões, até defeitos específicos. É uma unidade, mas que preserva a diversidade interna. É bem legal isso. Dá exemplos pra gente pegar melhor. Tipo, como ficam os Giovanni nessa história? Boa. Os Giovanni, por exemplo, eles continuam sendo aquela galera focada em finanças, negócios meio obscuros e, claro, a família acima de tudo. Aquela política familiar complexa. O arquétipo do banqueiro ainda existe forte ali, então. Totalmente. Essa veia mais pragmática, ligada a poder e dinheiro, continua firme e forte nos Giovanni dentro dos Hecata. E os Harbingers, os arautos da caveira. Eles eram bem diferentes. E continuam sendo. Descendentes dos Capadócios, né? Aquela aparência marcante, o rosto descarnado, tipo uma caveira mesmo. Visualmente impactante. Muito. E o foco deles é diferente, mais filosófico, ligado à entropia, ao estudo da morte como conceito, o fim de tudo. Uma vibe bem mais sombria e intelectual, talvez. Bem diferente dos Giovanni mesmo. E as Lamia. Lembro que tinha algo peculiar nelas. Tinha e continua tendo. As Lamieia, ou comedoras de carne como ficaram conhecidas, também têm raízes capadócias, e elas trazem aquele defeito, o consumo horrípilo. Que é? A necessidade de comer carne e órgãos de cadáveres. Não basta só o sangue para elas. É algo bem... perturbador. Nossa... Isso deve complicar bastante a não-vida delas. Pra caramba. Adiciona uma camada de horror e dificuldade prática bem grande. E tem mais grupos aí dentro? Tem sim. A fonte oficial menciona outros. Os filhos de Tenochtitlan, que são tipo um Giovanni com uma pegada asteca, a linhagem putanesca, mais voltada para a violência dentro do Giovanni, as Górgonas, que descendem das Lamieia,
Caramba, é bastante diversidade mesmo. É sim. Então, o cenário é esse. Uma unidade sobre o nome kata e nas disciplinas base, mas com muitas tradições, focos e até aparências diferentes vindo das linhagens. Abre um leque enorme para criar personagem. Faz sentido. Fica uma dinâmica de clã bem única mesmo. E falando em mecânicas, vamos para os poderes. Quais são as disciplinas que unem essa galera toda? As disciplinas de clã dos Ekata são 3. Auspícios. Que é a percepção aguçada sobrenatural. Isso. Fortitude. A resistência física absurda. Exato. E a terceira, que é a estrela ou o problema, dependendo de quem fala da companhia. Oblivion. Oblivion. É aqui que a coisa fica interessante. E talvez meio polêmica pelo que eu li. O que tem de tão especial ou complicado nela? Exato. Oblivion é tipo uma anomalia no sistema da V5. É vista como a maior peculiaridade, talvez, no jeito como as disciplinas funcionam na quinta edição. E por quê? Qual é a diferença dela para as outras? Para entender, a gente tem que lembrar como as disciplinas funcionam normalmente na V5, né? Cada clã tem as suas, mais fáceis de aprender, dá para aprender outras, mas custa mais caro. Certo. E tem os amálgamas que misturam duas. Isso. Mas sempre seguindo uma lógica, com pré-requisitos. O sistema tem uma flexibilidade, mas com afinidades claras. Ok, o padrão é esse. E Oblivion? Oblivion chuta o balde dessa lógica. Existem 2 Oblivions no jogo. Uma dos La Sombra, focada em sombras, e outra dos Ekata, focada em morte e espíritos. E elas são tratadas como disciplinas totalmente separadas e exclusivas. Opa! Exclusivas como? Tipo, um Ekata não pode aprender os poderes do Oblivion La Sombra. Um La Sombra não aprende os de Ekata. E, o mais importante, nenhum outro clã pode aprender nenhuma das duas do jeito que aprenderia, sei lá, rapidez ou potência. São fechadas. Ué? Mas por quê? Tem alguma justificativa para isso? Tem uma justificativa oficial de que elas funcionam diferente na base, uma seria a manipulação direta, outra mais ritualística, mas, sinceramente, muita gente que analisa as regras acha isso meio forçado, uma lorota, como dizem algumas análises. Entendi. A crítica é mais a quebra da consistência das regras, então. Exatamente. Porque, na prática, as duas funcionam como árvores de poderes normais de disciplina. E qual o impacto disso no jogo? Além de ser, esquisito na regra. Muda bastante coisa, na verdade. Primeiro, torna Oblivion, tanto a La Sombra quanto a Hecata, super versátil. Cada nível tem muitas opções de poder, bem mais que a maioria das outras disciplinas. Ah, então elas dão mais ferramentas para o personagem. Só. E segundo, essa exclusividade toda, combinada com a amplitude, pode gerar uma sensação de desequilíbrio. Esses 2 clãs teriam acesso a coisas únicas e muito potentes que os outros simplesmente não têm como replicar. Entendi. Faz sentido a controvérsia. Vamos focar então na Oblivion dos Ekata. Que tipo de poderes ela tem que mostram essa ligação com morte, espíritos e essa versatilidade toda? Bom, tem de tudo um pouco. Começa com coisas mais práticas, digamos. Tipo? Tem o Ashes to Ashes, cinzas a cinzas, nível baixo. Permite desintegrar um corpo rapidinho. Ah, pra limpar a cena do crime, esconder evidências. Útil pra caramba. Super útil. Mas tem um porém, né? Tem que fazer um teste para não aumentar a fome. Tem um risco. Mostra bem o lado funcional da necromancia deles. Certo. E tem coisas mais investigativas também, né? Sim. Tem o Where the Shroud Tends, onde a mortalha se afina. Ajuda a sentir lugares ou objetos com ligação espiritual forte, tipo os grilhões que prendem fantasmas. Útil para caçar fantasmas ou entender assombrações. Exato. E tem o Fatal Insight, visão fatal. Dá uns vislumbres de como alguém morreu os últimos momentos. Ótimo para investigações tanto sobrenaturais quanto mundanas. Mostra o lado mais sensitivo da disciplina, essa conexão com o além. Isso. Mas aí a coisa começa a ficar mais sinistra. Tipo o quê? Tem o Aura of Decay, aura de decadência. Cria uma área que apodrece matéria orgânica e causa dano em quem está vivo ali dentro. Eita.
Já começa a ficar mais agressivo. E tem os poderes que parecem realmente perturbadores. O tal do Passion Fist, banquete de paixões. Falaram que esse é bem cruel. O Passion Fist é pesado. Ele permite que o Hecata se alimente das emoções de um fantasma. Se alimentar de emoções. Como assim? Imagina um fantasma. O que ele tem são as memórias e as emoções fortes que o prendem aqui. Esse poder permite sugar essas emoções. É como devorar a própria essência do espírito. Caramba, e isso faz o que com o fantasma? Empurra ele para o esquecimento, para o oblívio literal. Destrói o que resta dele. Para o vampiro, pode saciar a fome, o que é útil por causa da maldição deles. A gente vai falar da maldição já já. Mas o custo moral é imenso. Usar isso é extremamente cruel. Com certeza afeta a humanidade do personagem. Pesado mesmo. E tem mais coisa nesse nível? Tem. Necrotic Plague, a praga necrótica. O nome já diz tudo. Cria uma doença. Cria e espalha uma doença mortal entre humanos. Tipo uma arma biológica sobrenatural. Pode causar epidemias. Que horror. O potencial de estrago disso é enorme. Total. Mostra o lado destrutivo do Hecata. E ainda tem o Ex Nihilo. A partir do nada. O que esse faz? A descrição que eu vi era bem sinistra. É sinistra mesmo. Ele permite reinfligir magicamente um trauma físico ou uma doença que a vítima mortal já tinha superado. Como assim? Tipo fazer um câncer que a pessoa curou voltar, ou um osso que quebrou e sarou quebrar de novo magicamente. Meu Deus! Isso é de uma crueldade... Psicológica e física, né? Ataca a superação da pessoa. E se o Hecata tiver um sucesso crítico usando isso, pode parar o coração da vítima na hora. É, realmente sombrio. O nível de poder é assustador. E tem o Spirit Drain, drenar espírito. Causa dano agravado, que é o pior tipo, direto em espíritos, e pode até ser usado contra outros vampiros. Atacando a alma deles. A essência. Exatamente. É um ataque direto à existência do alvo, seja ele um espírito ou um membro. Outro poder com um peso moral gigantesco. Fica bem claro que jogar de Hecata não é para quem quer ser bonzinho, né? Muitos desses poderes te empurram para ações que destroem a humanidade. Sem dúvida. A temática do clã e as ferramentas de Oblivion criam essa tensão constante. É quase um convite à decadência moral. E essa natureza sombria não tá só nos poderes, né? Você mencionou a maldição. Sim, a maldição do clã, herdada dos Giovanni. A mordida dolorosa. Ah, essa é clássica. A mordida deles dói, ao contrário da maioria dos vampiros. Quais as implicações disso no jogo? Complica muito a alimentação, muito mesmo. Não dá pra ter aquele momento discreto, quase sedutor. A mordida Hecata é agonia pura. A vítima grita, entra em pânico. Grita, se debate, pode atrair atenção, fica traumatizada e, dependendo da situação, pode até morrer de choque pela dor. É um problemão. Nossa. E como eles lidam com isso? Tem que ser criativo e cuidadoso. Usar bolsa de sangue é uma opção, embora menos satisfatória, digamos. Menos pessoal. Exato. Atacar vítimas já inconscientes ou incapacitadas. E a opção mais Hecata, se alimentar de corpos recém-mortos. Beca. Mas aí não tem dor, né? Não tem dor, não tem grito. Mas tem outras complicações, estigma, a questão da podridão. O material até menciona vítimas em coma como ideais, porque não reagiriam à dor. É bem pragmático e frio. Que quadro. E além da maldição dolorosa, tem a compulsão. Qual é a deles? Morbidez. O nome é perfeito. Morbidez. O que acontece quando bate a compulsão? O Hecata fica obcecado pela morte na forma mais física. Se tem um corpo perto, uma cena de morte, ele sente uma vontade incontrolável de parar tudo e ir lá fuçar. Fuçar. É examinar os detalhes macabros, tentar entender como a pessoa morreu, analisar a decomposição, os ferimentos. Ele ignora perigo, ignora os amigos, ignora a missão. Só quer entender aquela morte ali na frente dele. É a besta se manifestando como um legista mórbido, então. Exatamente isso. Uma fascinação sombria e investigativa que toma conta. Maldição que complica a vida. Compulsão que pode te ferrar na hora errada. E ainda tem mais coisa exclusiva para eles, né? As cerimônias.
O que são só um nome chique para ritual? Basicamente, sim. Funcionalmente, são rituais de Oblivion, mas o ponto-chave, de novo, é a exclusividade. Só Hecata com Oblivion podem usar. Só eles. Diferente de rituais de feitiçaria de sangue, por exemplo, que teoricamente outros poderiam aprender, mesmo que com dificuldade, as cerimônias são deles e de mais ninguém. Mais um fator que isola e fortalece eles, então. E o que elas fazem? Imagino que seja na mesma linha. Totalmente. Invocar espíritos específicos, prender fantasmas em locais ou objetos, criar assombrações mesmo, animar corpos por um tempo, criar servos espectrais a partir de almas, se comunicar com os mortos de jeitos mais complexos. É todo um kit extra de necromancia avançada. Exatamente. Reforça ainda mais o nicho e o poder deles nesse domínio. Faz sentido. E com toda aquela diversidade interna que você falou, Giovanni, Harbingers, Lamieia, tem os arquétipos, uns papéis mais comuns para personagens Hecata. Sim, o material oficial ajuda nisso, especialmente com os lore sheets, que são aquelas vantagens que detalham a história e as peculiaridades de cada linhagem. Ah, legal! Que tipo de personagem eles sugerem? Tem o Hecata Bengiovanni, focado nos negócios, o banqueiro, tem o investigador que usa a necromancia para resolver crimes, o especialista forense. Que usa Fatal Insight e tal. Isso. Tem aquele que já era metido com ocultismo em vida, o necromante natural. Tem o jovem promissor da família que todo mundo quer abraçar, a criança pródiga. E até o manipulador que usa segredos dos mortos para jogar com as outras seitas, o campeão da lorota. Campeão da lorota, adorei. E esses lore sheets ajudam a dar sabor e regras para essas diferenças, para você jogar como um Giovanni focado em grana, ou um Harbinger mais filosófico, ou uma Lâmia lutando contra aquela fome específica dela, ou mesmo um Putanesca, um filho de Tenochtitlan, ajuda a concretizar a diversidade. Legal. E politicamente, onde essa galera se encaixa? Com tanto poder, tanta história, eles são camarilla, anarquistas? Nenhum dos dois. São firmemente independentes. Têm suas próprias estruturas, seus conselhos, suas agendas, negociam com as outras seitas quando interessa, mas não devem lealdade a ninguém. São uma força à parte. Entendi. E a percepção geral sobre eles no mundo das trevas da V5? Com tudo isso, a união, o Oblivion, superpotente e exclusiva, as cerimônias, o pessoal tem medo deles? Olha, a percepção que o material passa é que sim, eles são vistos como muito poderoso. Tem gente que argumenta, e com base, que mecanicamente eles podem ser o clã mais forte da V5. O mais forte? Sério? É um argumento forte. Pela amplitude de Oblivion, pela exclusividade dos poderes e rituais, pela natureza impactante do que eles fazem, o arsenal deles é formidável. São, com certeza, uma força a ser reconhecida. E para muitos, sim, temida. Mexer com morte e espírito, essência vital, dá uma vantagem única. Ok, então vamos dar uma amarrada no essencial do clã Hecata. Eles são essa grande fusão dos necromantes na V5, juntaram Giovanni, Capadócios, Lamie e outros sob uma bandeira só. Mas mantendo a diversidade interna das linhagens. Isso. Disciplinas são auspícios, fortitude e a principal, Oblivion superpotente, controversa pela exclusividade, focada em morte e espíritos. Carregam a maldição da mordida dolorosa que complica a alimentação e a compulsão por morbidez. E ainda tem as cerimônias rituais exclusivos deles. Politicamente, são independentes. E considerado, segundo as análises da fonte oficial Coach of the Blood Gods, um dos clãs mais poderosos da edição. Talvez o mais poderoso. Exato. Bastante coisa. Bastante. E isso leva a uma reflexão final interessante, que as próprias críticas a Oblivion levantam. Se essa disciplina dividida exclusiva é vista como uma falha de design, uma anomalia nas regras, o que isso diz sobre os Hecata dentro da história? Como assim? Fica a pergunta, né? Será que essa esquisitice mecânica, esse poder concentrado e fechado, reflete algo sobre a natureza deles no mundo ficcional? Tipo, talvez eles sejam uma força meio desequilibrada ou fora das regras dos outros vampiros? Exato.
Uma anomalia não só nas regras do jogo, mas na própria estrutura da não-vida. Será que essa escolha de design, intencional ou não, acaba espelhando ou até moldando a forma como a gente vê o clã na narrativa? Como a mecânica e a história se conversam nesse caso? Uma reflexão bem profunda essa, onde a regra encontra a ficção. Muito bom. Com isso, então, a gente conclui nossa análise sobre o complexo e, sem dúvida, sombrio clã Hecata. Esperamos que essa exploração das informações tenha ajudado a clarear um pouco quem são esses mestres da morte na V5. Com certeza ajudou. Até a próxima.